dar uma boa noite a todos e, em especial, ao grande amigo professor Ricardo Maurício, né? Saudar também os magistrados presentes, advogados, membros do Ministério Público, servidores, os estudantes de direito também aqui em peso, né? E a comunidade em geral. O tema, Ricardo, de nossa live é a tutela jurídica dos vulneráveis, né? Vamos falar, em termos gerais, de isonomia, né? E eu pensei bastante, a gente discutiu bastante o tema, e me veio e a ideia, né, surgiu assim, diante da questão da visibilidade que a pandemia trouxe aos invisíveis, né? E, e também há um pequeno vídeo que eu assisti um dia desse, fazendo uma pesquisa sobre outro tema. Eu não sei se você já assistiu esse vídeo, chamado A Escalada dos Vulneráveis. É um vídeo muito interessante. A doutora Viviane Leite, diretora de Assuntos Legislativos da ANAMATRA, presente aqui agora também, chegando. E é um vídeo muito, muito interessante, mas vamos falar disso adiante, né? Inicialmente, agora eu vou apresentar, embora seja desnecessário, mas vou fazê-lo assim mesmo, o doutor Ricardo Maurício, que é advogado, né? É pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Roma La Sapienza, pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata e pela Università del Salento, né? Pouca coisa não. Doutor ainda em Direito pela Universidade del Salento, né, validado pela USP, doutor e mestre pela UFBA, professor da Faculdade de Direito da UFBA, nossa centenária faculdade, a Faculdade Baiana de Direito também, a Unirui. Trabalhou na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do Estado da Bahia. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto dos Advogados da Bahia e da nossa querida Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Autor de livros, artigos, um professor de renome. Eu poderia apontar esse aqui, que eu gosto muito, né? Elementos de Teoria Geral do Direito, da editora Saraiva, um livro sensacional. E, além de tudo, meu colega querido da graduação, né? Fizemos praticamente todo o curso de Direito juntos, estivemos juntos à frente do CEPEG. Trouxe aqui, Ricardo, até com uma lembrança, a revista que editamos na época do CEPEG. Que coisa linda, ó. Artigos fantásticos de Calmon de Passos, Rodrigues Pinto, Rodolfo Pamplona, Salvo Casale, Artes Torinho, Antônio Carlos de Oliveira. Que coisa maravilhosa. É, Foram bons tempos de intensa vida acadêmica. eu vou lhe apresentar também para seguir o script que essa live aqui é arrumada, né? Eu, o doutor Guilherme Guimarães Ludwig é juiz titular da Vara do Trabalho de Conceição do Coité. Rapaz, eu tive aí outro dia, se eu soubesse, Aí. antes da pandemia. Professor de Direito e Processo do Trabalho na UNEB, doutor em Direito pela UFBA, titular da cadeira 62 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Parabéns, parabéns. Vice-presidente da Amatra 5, né? Uhum. Membro da Comissão Legislativa da ANAMATRA, vice-coordenador acadêmico da Escola Judicial do TRT e autor também de inúmeros artigos e livros na área trabalhista. Que maravilha. Então, Ricardo, para a gente adiantar, até porque o Instagram é implacável em relação ao horário, né? Nós temos 60 minutos cravados. Eu estou aqui com o cronômetro ligado para não perder o controle do tempo. Vamos, então, iniciar o nosso tema, né? O nosso tema. E eu queria que, se você pudesse, você trouxesse para a gente alguma coisa sobre essa questão das desigualdades, já que a gente vai falar muito em isonomia, na questão da vulnerabilidade, das desigualdades no sistema econômico. Como é que você enxerga isso como um professor de Teoria Geral do Direito, né, atento a essas movimentações e a essas interfaces também com o direito consumidor e o direito constitucional? Bom, eu começaria... vou chamar de Guilherme, né? Tudo bem. Eu começaria, Guilherme, falando da estratificação social, né? Eu também leciono Sociologia do Direito e acredito que a estratificação social é o ponto de partida dessa nossa reflexão.
A estratificação social é um processo sociológico fundamental de diferenciação dos indivíduos na sociedade a partir de uma série de critérios, critérios biofísicos, critérios econômicos, políticos, culturais. Nenhuma sociedade é plenamente isonômica, plenamente horizontal. As sociedades sempre desigualam, alocam os indivíduos de forma diversa, conferindo status, privilégios, ônus, enfim. E, obviamente, que desde o advento do capitalismo, né, moderno, a estratificação econômica se tornou, a meu ver, o modelo predominante, né? É claro que as pessoas podem ser desigualadas, diferenciadas pela idade, a estratificação etária. É óbvio que há também muito o que falar da estratificação de gênero, sexual. É possível também diferenciar os indivíduos com base na cultura, no grau de conhecimento, mas numa sociedade capitalista, a estratificação socioeconômica é a prevalecente e a que interfere em todos esses modelos de desigualdade. Então, eu começaria tratando disso. E, a partir disso, nós vamos encontrar um diálogo muito próximo com o direito do trabalho e com o direito do consumidor. Por quê? Porque esses dois ramos jurídicos surgiram exatamente na virada do século XIX para o século XX, quando o Estado liberal foi sendo gradativamente substituído por um Estado social de direito, que objetivava o quê? Elaborar leis que pudessem estabelecer normas capazes de equalizar, seja a relação capital-trabalho, seja a relação entre fornecedor e consumidor, né? E, obviamente, buscando realizar aquilo que nós chamamos de justiça distributiva, né? Uhum. Valendo-nos da célebre lição de Aristóteles, né? Em Ética Nicômaco, diferenciou a justiça comutativa, que seria basicamente a ideia da igualdade formal, e a justiça comutativa, que seria a igualdade material, né? Tratamento desigual para os desiguais. Então, eu começaria, né, esse nosso bate-papo por aí. E no caso do direito do trabalho, ainda tem um plus nesse processo de constituição, de formação, né, como ramo, que é justamente o risco que representava, na época, um eventual enviesamento da classe trabalhadora, de um modo geral, para as doutrinas, né, socialistas, né, o que estava eclodindo ali àquela altura. Então havia um risco muito grave, né, a partir da formação da consciência de classe, de ruptura do sistema, né, capitalista. Então também é uma forma de algum modo, o sistema de poder contemporizar, né, esses anseios de uma classe trabalhadora que ali estava se reconhecendo a partir da concentração, né, no entorno das grandes fábricas, a partir de uma mudança da lógica do sistema produtivo, a partir da descoberta de uma possibilidade de ação coletiva, né? Então, tudo isso tensionou, no caso do direito do trabalho, a incorporação pelo Estado daquelas fontes autônomas de normatização como uma forma de contemporizar esses interesses e de alguma forma, criar um colchão de molas ali para amortecer os impactos, né, que todo aquele sistema poderia sofrer a partir da pressão da coletividade de trabalhadores. Com certeza, Ludwig. E em Sociologia do Direito, que, por sinal, foi a primeira disciplina que eu lecionei lá na UFBA como substituto, eu falo muito da diferença entre reforma e revolução. Que a revolução é uma mudança nuclear,
uma mudança radical, né? Uhum. E a reforma é uma mudança acessória, secundária, através da legalidade. Então, em larga medida, o direito do trabalho no Ocidente e o direito do consumidor também foram instrumentos de reforma do próprio sistema capitalista, Isso, perfeito. que entregou os anéis para não perder os dedos. É mais ou menos por aí, meu caro. Mas é muito interessante, né? Como existe um paralelo muito grande entre o direito coletivo, entre o direito do consumidor e o direito do trabalho, né? Justamente nessa perspectiva da tutela, né? Da necessidade de intervenção do Estado na autonomia privada para conter alguns abusos, para reequilibrar as forças do contrato, né? E permitir, inclusive, avanços sociais, né? Lógico que sempre há uma perspectiva nesse sentido. Mas eu queria que você falasse agora um pouco, Ricardo, sobre como você enxerga a vulnerabilidade especificamente dentro do direito do consumidor. Como é que ela está caracterizada, né? Quais são os contornos aí teóricos? De fato, Guilherme, o direito do trabalho e o direito do consumidor são ramos jurídicos que possuem muitos pontos de convergência, né? Sim. Ambos se destacaram do direito civil, ambos se destacaram, claro que não totalmente, mas ganharam autonomia. Ambos surgiram nesse contexto histórico da afirmação do Estado Social. Me lembro que a primeira pessoa que tratou disso e que abriu os olhos foi a professora Juliette Robicher, uma professora francesa que até hoje está radicada aqui. Foi professora no mestrado, ela deu a disciplina de Direito do Consumidor e ela lecionava fazendo um paralelo muito grande com o direito do trabalho. Bom, há muitos pontos de convergência, porque a vulnerabilidade do consumidor ela é econômica, Sim. assim como também nós enxergamos no direito do trabalho. Agora, no direito do consumidor, agrega-se ainda, e de certa forma também, mutatis mutandis pode ser aplicado ao direito do trabalho, a algumas outras, agregam-se ainda algumas outras dimensões. Além da vulnerabilidade econômica, fala-se também da vulnerabilidade informacional, né? Porque, por exemplo, um bilionário pode comprar uma televisão numa pequena loja da esquina. Não há aqui uma assimetria econômica tão grande. Mas mesmo não havendo, ele não conhece as especificidades técnicas, ele não sabe, enfim, como proceder no caso de avaria, de defeitos, de vícios de origem. Se o manual de instrução não for bem redigido, ele terá dificuldade. Por quê? Se não tiver Porque figurinha, né? se não tiver as figurinhas, porque a vulnerabilidade do consumidor não é só econômica, ela é também informacional, Sim. né? Que pode convergir com a vulnerabilidade econômica, claro que a condição econômica pode influir um melhor acesso à educação, mas não há uma coincidência necessária. E há também a chamada vulnerabilidade técnico-jurídica, que é, de fato, a dificuldade mesmo do consumidor acessar a justiça, em que pese o grande avanço do direito do consumidor, a partir da Constituição de 88, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, criação de atos especiais, o acesso à justiça ainda é um desafio também do direito do consumidor. É bem verdade que as causas até 20 salários não precisam de advogado, é bem verdade que hoje os atos especiais estão mais interiorizados, mais democratizados, mais conhecidos. Entretanto, uma lide entre um consumidor e um fornecedor é sempre uma lide muito desigual. Eu vi isso quando eu estava no Procon, né?
Eu me recordo, certa feita, que eu perguntei a um advogado de uma operadora, cujo nome não vou referir, claro, Claro. por que que vocês não fazem um acordo já aqui, fora do judiciário, um acordo extrajudicial, um valor ínfimo? Eu nunca me esqueci daquela resposta. Ela dizia, porque nós não podemos criar esse precedente, não dar esse exemplo, porque se nós não formos duros aqui, outros consumidores podem querer esse acordo. Então, a questão era judicializada, chegava em grau de recurso, e é óbvio que essas empresas dispõem de escritórios de advocacia muito bem aparelhados, com excelentes profissionais, e o consumidor também, em que pese todo o esforço do Poder Judiciário nos últimos anos, está também numa situação desigual. E há empresas que apostam nessa conflituosidade permanente como uma forma até de desgastar o consumidor, forçar acordos até injustos e, obviamente, perpetrar essas injustiças. É interessante vê-lo explicitando essas características da vulnerabilidade dentro do direito do consumidor, porque mais se afirmam ainda os pontos de semelhança, né? Temos a vulnerabilidade econômica, temos, de certa forma, a informacional, né? Embora haja um papel importante dos sindicatos no sentido da disseminação, né, dos direitos trabalhistas, também do Ministério Público, também do Ministério do Trabalho, do antigo, né, do finado Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Temos essa dificuldade técnico-jurídica, sim, também, né, especialmente em função da prescrição, né, correr no curso do processo e ser uma dificuldade muito grande para um trabalhador com o contrato em curso ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Isso também é um grande limitador. Mas, por outro lado, temos uma Justiça do Trabalho bastante capilarizada, né? Bastante capilarizada, e isso favorece também e bastante forte, por mais que tentem enfraquecê-la, né, diminuí-la, ela ainda é muito forte no imaginário da coletividade de trabalhadores. Então, isso favorece também que essa questão técnico-jurídica, no que ela se reflete no acesso à justiça, não seja tão intensa na Justiça do Trabalho. E lembro também da sua referência a essa dificuldade para os acordos, que há também na Justiça do Trabalho, né? Muitas vezes a gente está em mesa de audiência e a fala é exatamente a mesma. Talvez, inclusive, Ricardo, isso seja algo que transcenda até os espaços da Justiça do Trabalho ou dos juizados de defesa do consumidor e reflitam um pouco, talvez, um viés que as nossas faculdades de direito como um todo, eu não estou fazendo nenhuma crítica específica, pontual, mas o viés que vem sendo adotado pelo geral nas nossas faculdades de direito de prestigiar muito mais o conflito do que a conciliação, né? Embora, na minha ótica, devesse ser o inverso, né? A gente prestigiar a conciliação e o conflito como uma última etapa, né, de resolução dos problemas. E no caso específico do direito do trabalho, essa vulnerabilidade, que é da essência do direito do trabalho, eu acho que ela tem uma nuance muito específica decorrente de uma circunstância, de um fator que agrava muito ela, para além dos limites da própria relação contratual em si. Claro que no direito do trabalho, o empregador ele assume os riscos da atividade econômica. Em função disso, ele tem um poder diretivo, né, de organizar, de fiscalizar, de sancionar o empregado. E a contraface disso é que o empregado está subordinado a ele. Está subordinado dentro dos limites da lei. Quando transborda da lei, surge o direito de resistência do empregado, né? Nós sabemos isso. Mas existe uma questão específica que para mim, que intensifica essa vulnerabilidade, que é a ausência de regulamentação do artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, que trata da garantia contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Eu acho que esse fator, essa omissão do Congresso
em editar a lei complementar que regulasse isso, né? Até como uma contrapartida ao fim da estabilidade decenal que a Constituição de 88 trouxe, deixa o trabalhador numa situação muito frágil, né? Porque existe ali do outro lado o direito potestativo de resiliar o contrato unilateralmente, ou seja, despedir sem justa causa, né? Então isso deixa o trabalhador de certo modo para além da subordinação que já existe mesmo no contrato, quase numa situação de refém, digamos assim, né? E isso mais se agrava se a gente tem uma situação alarmante de desemprego, como está acontecendo agora, né, de 2015, mais ou menos 2015 para cá, e vem se intensificando agora no ambiente pandêmico, né? Mas se agrava, né? Então, ou seja, quanto maior o exército de reserva, quanto maior o exército de reserva, mais vulnerável está o trabalhador. Quanto maior a dependência econômica, mais vulnerável está o trabalhador. Quanto maior a dependência técnica, mais vulnerável está o trabalhador. Quanto menor a empregabilidade, mais vulnerável. Né? Quanto mais debilitado o sindicato, e aí a gente faz o link imediato com a reforma trabalhista, mais vulnerável está o trabalhador. Né? Então, existem esses paralelos, mas existem também as pequenas nuances que dão a distinção e que enriquecem, né, a nossa discussão também. Com certeza. E eu queria complementar, Guilherme, que essa reforma trabalhista, essa malfadada e terrível reforma trabalhista, tornou o trabalhador ainda mais vulnerável. Sim. Né? A meu ver, o direito do consumidor pode ser a próxima, entre aspas, vítima. Não tenho dúvida. Porque recentemente houve um veto com relação a um projeto que impedia a inserção do nome do consumidor nos cadastros de SPC Serasa, a negativação do consumidor. E o projeto de lei, né, 3.515, que a gente vai examinar, que trata a proteção ao consumidor superendividado, por incrível que pareça, ainda não foi aprovado depois de uma longa tramitação legislativa. Então, até nesse aspecto, há pontos de convergência do direito do trabalho com o direito do consumidor brasileiro. Pois é. Você falou dessa demora no julgamento. Eu lembro que, em relação à Convenção 158, citada aqui, né, ela foi assinada, aprovada, foi depositada a carta de ratificação pelo governo brasileiro, foi promulgada, né? E logo após a promulgação, em 96, por um decreto ainda do governo FHC, poucas semanas após, houve a denúncia, né? Estranhamente, né? Promulga, mas depois denuncia, com a diferença de 2 semanas entre ela. E aí começa uma batalha no âmbito do Supremo, né? A ADIM 1625, para saber da constitucionalidade ou não, na verdade apontando a inconstitucionalidade dessa denúncia, que não poderia ter sido feita, porque já tinha incorporado o direito brasileiro, enfim. Aí entra um outro argumento, que ao ser incorporado no direito brasileiro, tem status de lei ordinária, não seria lei complementar. Mas fato é, meu caro, que essa DIN é de 97. É de 97. Está concluso, né? O processo, eu vi a última movimentação um dia desse aí, estava concluso com o relator, né? E só havia até agora 4 votos, todos os 4 votos eram de ministros hoje já aposentados. Então, por aí você vê que há realmente um ponto de convergência. E esse grande ponto de convergência, Ricardo, em última análise, é o poder econômico, né? É o poder econômico sem querer demonizar, ou sem ter nenhuma visão maniqueísta, bem e mal, não existe isso, né? Mas é o poder econômico que age efetivamente, porque existem alguns interesses que tem que, né, que ele entende que tem que ser protegidos em seu favor. Mas, Ricardo, por falar na pandemia, né, que é um assunto sempre constante nos últimos tempos, né, e que inclusive nos possibilita esse prazer desse encontro virtual. Como é que está sendo aí os abusos em relação ao consumidor na pandemia? Como é que você tem avaliado isso aí? Bom, existem muitos abusos, né? Aumento de preços, de insumos básicos,
alimentos, material de limpeza. Houve também um aumento bastante significativo de equipamentos, materiais de uso médico hospitalar. E, obviamente, que nesse contexto de crise sanitária, por mais eficiente que seja o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é bem capilarizado, é óbvio que a fiscalização ela é uma fiscalização difícil, né? Até porque muitas das denúncias são remetidas através da rede mundial de computadores, nem todos têm acesso à internet de qualidade, enfim. A gente que, graças a Deus, pode pagar um plano de franquia, às vezes tem dificuldade de fazer uma live como essa, imaginem, né, verdade. consumidores ainda mais vulneráveis. Embora nós sejamos também vulneráveis, sim, enquanto consumidores. Mas, enfim, então esse é um aspecto. Eu vejo também, Guilherme, um grande abuso com relação aos consumidores hipervulneráveis, que são os consumidores idosos, né? Porque os planos de saúde também têm se recusado a fazer os testes, embora já haja até resolução nesse sentido da Agência Nacional de Saúde, testes para verificação do Covid-19. Alguns alegam que não estariam obrigados a fazer internação, assumir os custos da internação por conta do coronavírus. Eu vejo também muita violação do direito do consumidor no que se refere à prestação do serviço de telecomunicação, que as empresas não estavam preparadas para esse boom. Sim, né? Verdade. A verdade é essa. E, enfim, há claríssimas violações, de comprometimento da qualidade do serviço, sem falar, obviamente, até da interrupção, né, desse serviço, muitas vezes, por conta desse aumento de demanda. E vejo também, infelizmente, por força do desemprego, aí já fazendo uma interface com o direito do trabalho, a falta mesmo de pagamento de muitas dívidas, e obviamente isso acaba contribuindo para o aumento do endividamento a ponto de nós falarmos até da emergência do superendividamento, que é um fenômeno cada vez mais visível na nossa sociedade. É uma bolha? É uma bolha. É uma bolha que, é bem verdade, foi criada antes da pandemia, né? É bem verdade, sem entrar também aqui no mérito das inclinações político-ideológicas, mas é bem verdade, criada num momento de relativo até conforto econômico, de crescimento econômico do nosso país, pela facilitação do acesso ao crédito, Sim. sem educação financeira, né? Por conta da nossa falta de investimento em educação. Se a gente não tem educação de qualidade, quanto mais educação financeira, né? Então, nós já temos esse background de consumidores super endividados, né, desde a década passada, vamos colocar assim, e uma situação que se agrava ainda mais por conta dessa pandemia. Por quê? Porque o desemprego, a suspensão do contrato de trabalho, tudo isso renda, impacta, não tem renda. Impacta a renda e o consumidor, é o que se chama consumidor endividado ativo, né? Superendividamento passivo. Ele não teve culpa, vamos dizer assim, né? Não foi porque ele assumiu uma dívida, não. Ele foi, por força dos acontecimentos, surpreendido com o desemprego, com a suspensão do contrato de trabalho, com a diminuição de sua renda, e aí isso gera uma situação dramática, porque às vezes faltam recursos para o pagamento de alimentos, para os serviços essenciais, água, luz, enfim. Esse, infelizmente, é o nosso cenário.
Interessante essas suas colocações, porque muitas vezes há um discurso, às vezes ideológico, às vezes que apela a uma determinada linha econômica, que enxerga com todas as vênias a economia a partir de uma perspectiva microeconômica, né, mas não vê o todo, e que não percebe que há uma simbiose muito clara entre o trabalho e o capital, né? Se você não tem renda, você não tem consumo, né? Você não tem crédito, você não tem consumo. E as empresas dependem desse consumo. Então, por exemplo, eu quero flexibilizar as leis trabalhistas porque eu quero diminuir os encargos trabalhistas. Ótimo, tá. Só que esses encargos trabalhistas, especialmente em relação aos trabalhadores de baixa renda, né, o que os economistas dizem, aqueles que têm a baixa propensão em tesouramento, né, os que gastam tudo que têm, né, esse salário significa diretamente consumo, né? Então, se você tira a renda, a pandemia está deixando isso muito claro, não tem empresa que sobreviva. Pelo menos as que dependem de consumo, do consumo de compra, de venda de bens e serviços, não tem como sobreviver, né? Então isso tem que ser olhado com muita atenção, porque não é reduzir encargos trabalhistas, porque se você reduz encargos trabalhistas, você também está reduzindo a sua fonte de consumo. Tanto que agora, no retorno, eu creio, eu não sou economista, né, eu tenho até uma especialização em economia do trabalho, mas não sou um economista formado em economia, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que o que vai segurar as empresas nesse momento de retorno das atividades é justamente o servidor público. Porque o servidor público mantém o seu nível de renda, né? E alguns empresários que não tiveram, né, a atividade tão prejudicada durante a pandemia, e alguns trabalhadores da iniciativa privada que também não tiveram, né? É isso que vai garantir algum tipo de consumo para a gente começar a reengrenar aos poucos a economia até um patamar razoável. Mas você falou, Ricardo, dessa questão do superendividamento e existe um projeto de lei, né, na Câmara sobre isso. Como é que está o andamento disso aí? Pois é, o projeto de lei 3.515/2015. Ele já teve uma outra numeração, ele já está há algum tempo, viu, Guilherme? E parece que mais de 8 anos tramitando na Câmara. Ele agora se encontra no Senado. Sim. No Senado. E a nossa torcida, né, é para que ele seja aprovado, porque é um projeto que traz, né, diretrizes muito importantes para a proteção do consumidor superendividado. Respeito à dignidade, a valorização da boa-fé, a função social do crédito, um controle maior na publicidade da oferta, uma ênfase ao acesso responsável ao crédito, o dever ativo de informação por parte do fornecedor, traz também a necessidade de educação financeira dos consumidores, altera o estatuto do idoso para proteger o idoso superendividado, porque ainda tem isso. O idoso é a vítima preferencial por conta dos empréstimos consignados. Sim. Porque o idoso, Guilherme, ainda conseguiu herdar um sistema previdenciário, vamos dizer, menos desigual, ainda conseguiu manter um mínimo, né, de equivalência dos seus rendimentos atuais com os seus rendimentos quando estava fazendo parte da população economicamente ativa. Então, ele ainda tem renda. Com o avanço da medicina, sujeito hoje, chegando aos 70, está vivendo com plenitude, a verdade é essa. Ele tem uma sobrevida ou um tempo maior de existência quando comparado a gerações, né, passadas. Não tem grandes despesas com filhos, com netos, pode investir em viagens, pode investir em restaurantes, enfim, entretenimento, em lazer. Então, esse consumidor superendividado é a bola da vez. E isso vale tanto para o consumidor superendividado, idoso superendividado,
de alta renda como de baixa renda, porque o de baixa renda ainda tem as obrigações, às vezes, com o neto, é quem paga a faculdade do neto, né? É quem paga o curso de inglês da neta. Então, nesse aspecto, o projeto de lei, ele, a meu ver, foi muito acertado quando trouxe uma proteção específica ao idoso consumidor. Obviamente que não é aqui o momento da gente tratar de todos os aspectos, eu até publiquei um artigo recente sobre isso, mas, fundamentalmente, ele traz um procedimento de mediação, que vai reunir todos os credores, através dos órgãos de defesa do consumidor, vai permitir, já a partir dos PROCONs, o estabelecimento de um plano de negociação, né, coletivo, para um parcelamento, algo que até acontece na Justiça do Trabalho. Uma espécie de Parcelamento das recuperação dívidas. judicial da pessoa física, né? Perfeito. Gostei dessa aí, vou usar nas minhas aulas. Exatamente, recuperação judicial da pessoa. Pronto, você definiu bem. E traz algumas medidas até bem avançadas. Por exemplo, a obrigação dos órgãos de defesa do consumidor organizarem cursos para que o consumidor superendividado possa adquirir esse conhecimento de educação financeira e não voltar a ser endividado. Quando eu estava na gestão do PROCON na Bahia, em 2014, eu cheguei a viajar, a gente já falava sobre essa, já era uma bandeira antiga, né? 6 anos atrás, imagine. E eu viajei para São Paulo, porque a Fundação PROCON, lá de São Paulo, já tinha um projeto embrionário, mesmo não havendo o marco legal. Claro que era embrionário, o consumidor superendividado se reunia com os devedores, com a mediação do PROCON, depois fazia um curso de educação financeira, tinha um psicólogo, tinha acompanhamento psicológico, porque o bom pagador que está endividado, ele fica constrangido. Ele perde a sua autoestima, ele acaba transferindo isso para o seio da família, aí já aumenta os conflitos familiares. Então, é um problema não só econômico, como, aliás, os problemas sociais não são unidimensionais. É um problema que impacta diversos setores da vida do cidadão. É isso aí. E no âmbito do direito do trabalho, Ricardo, só voltando àquela questão dos efeitos da pandemia, como você bem já até pontuou na sua fala, os efeitos são terríveis, né? Porque observe que nós estamos num ambiente pandêmico, a principal estratégia de política pública, não do governo federal, né, mas do panorama mundo, né, ONU, governos estaduais, prefeituras, é o isolamento social, né? E esse isolamento social necessário, ele acarreta necessariamente, né, o esvaziamento da atividade empresarial. Por quê? Porque você não tem consumidor na rua, porque os próprios trabalhadores não podem, em muitos casos, estar ali no ambiente de trabalho, né? Porque isso aí vai gerar uma outra questão. Nem todo tipo de empresa se adapta ao home office, né? E esses trabalhadores estavam colocados em um primeiro momento, né? Em um primeiro momento, numa situação completamente desesperadora, né? Ao total desamparo, né? Até que veio a medida 936, a medida provisória 936, hoje convertida na lei 14.020, e previu as hipóteses de suspensão do contrato mediante o pagamento de um benefício, né? Ou então a redução da carga horária, mediante a complementação da renda por uma iniciativa do Estado. Claro que essa medida é passível também de crítica acadêmica, porque desprezou a regra expressa do artigo 7º, inciso 6º, que fala da necessidade de negociação coletiva para redução de salários, né? Tanto para a redução, no caso da redução da jornada, quanto a suspensão, porque a suspensão na prática é a redução a zero do salário, né?
Então, é necessária a participação dos sindicatos, mas isso já foi pacificado pelo Supremo, eles entenderam que era uma medida provisória, que era uma medida passageira, diante de um cenário caótico, né? Então, isso aí tende a não se tornar um precedente para o futuro em relação à possibilidade de mitigação do artigo 7º, inciso 6º. Mas, de qualquer jeito, a medida provisória 936 e a lei agora, né, 14.020, ela trouxe algum alento para segurar, né, a situação desses trabalhadores que estavam numa perspectiva de simplesmente serem despedidos sem nenhuma fonte de renda, a não ser o próprio seguro-desemprego, se fosse o caso, né? Então, esse por um lado, esses vulneráveis por um lado, sofreram bastante e a situação não está ainda nos patamares ideais. E ainda existe uma outra questão, que são os informais, né? Os informais, como eu disse logo no comecinho, né? A pandemia trouxe eles à cena, né? Algo que lógico que a gente que estuda o direito do trabalho, né? Que está antenado com essas questões afetas ao mundo do trabalho, a gente está percebendo esse fenômeno, né? Isso vem sendo discutido. Mas, de um modo geral, tudo estava muito bom, né? Né? Nós tínhamos os nossos entregadores de iFood, aliás, sem querer falar marca, né? Nossos entregadores de alimentação, nosso transporte pelas plataformas virtuais. Mas isso tudo esconde, né, uma precarização muito intensa das relações de trabalho. E relações de trabalho que sequer, né, são formalizadas, né? E esses processos, inclusive, têm chegado, já começam a chegar à Justiça do Trabalho para discutir a própria configuração do vínculo. Então, em relação a essas pessoas não formais, imagine a situação, né? E aí veio a mudança da postura do próprio governo federal, né, que vinha numa linha mais neoliberal, né, tendente dizem alguns, ao ultraliberalismo, e ele muda a lógica do Estado mínimo, né, até então adotado. Não, a gente precisa, nesse caso, né, é uma situação caótica, uma situação crítica, e as pessoas precisam sobreviver, e também o consumo precisa continuar existindo, né? Então aí o direito do trabalho ele começa, de algum modo, a ganhar relevo novamente, a reassumir o seu papel de protagonista, né? Nessa discussão toda de como a relação econômica impacta sobre a sociedade. Né? Então, isso pode ser até visto por alguns como um aspecto, se é que é possível ver, um aspecto positivo, não é? De todo este processo. Não é isso? Com certeza. A sua reflexão, ela me traz alguns elementos importantes, Guilherme. Em primeiro lugar, eu temo muito essa jurisprudência de crise. Sim. Né? É uma expressão que surgiu na justiça portuguesa, na crise econômica de 2008, né? Para variar, crise cíclica. Né? Eu acho que as crises capitalistas... Canottillo, inclusive, reviu a vedação ao retrocesso social, né? Naquele processo todo, ele deu uma... Isso. Decretou o final do constitucionalismo dirigente, essa coisa toda. E, então, eu temo muito, concessa máxima vênia. Concessa máxima vênia. Há muitas controvérsias com relação a essa decisão do Supremo de afastar a negociação coletiva por parte dos sindicatos. Mas eu não vou entrar nessa seara, que é a seara dos doutos no direito do trabalho. Então, mas, de qualquer sorte, eu temo nessa jurisprudência de crise, inclusive para o direito consumidor. Agora, eu acho que está muito claro, sem também entrar nesse debate ideológico, político-ideológico, que o Estado Social de Direito é necessidade para um país em desenvolvimento. Né? Com ajustes, reformas legais, mas não tem como, do dia para a noite, acabar com o direito do trabalho, acabar com o direito do consumidor, restaurar
o Deus mercado, deixar que o mercado, por si só, produza e distribua as riquezas, né? Exatamente. Então, eu espero, Guilherme, que o Estado Social de Direito, como você bem anteviu, se eu entendi a sua reflexão, ele retome a sua força, não aqui com o sentido de um Estado paternalista, Sim, lógico. não no, né, no sentido de um Estado que não privilegia o empreendedorismo, que não privilegia a busca pelo conhecimento, não. Mas um mínimo de proteção para os vulneráveis se faz necessária, seja no âmbito do direito do trabalho, seja no âmbito do direito do consumidor. Certa vez, há algum tempo, antes da pandemia, né? Eu vi uma foto nas redes sociais, que as redes sociais agora é o nosso oráculo, né? A gente vê tudo ali, né? Mas eu vi uma foto nas redes sociais que tinha uma reunião em frente a um restaurante, no gramado, assim, em frente ao restaurante, de uns 3 ou 4 entregadores, né? Dessas empresas de entrega, que eu não vou mencionar o nome. E aí a legenda era assim: a reunião de empreendedores. Porque existe. É o novo. Porque o capitalismo ele é muito perverso, né? E é polimorfo, ele se adapta. E aí criaram esse rótulo aí do empreendedorismo para disfarçar essas relações de parassubordinação, é? É isso, Guilherme? Pode ser essa configuração mesmo, para subordinação. É a hipótese mesmo. Agora, é difícil, né, você não entender que há uma subordinação, né? Você pega, por exemplo, E, essas plataformas de transporte, né? Aí você tem uma empresa que é responsável pela entrevista e pelo recrutamento dos prestadores de serviço. Ela controla as informações essenciais dos consumidores e não compartilha com o prestador de serviço, né, com o motorista. Ela obriga o aceite do serviço por parte do prestador sob pena de desconexão, né? Ela determina o modo de execução, indica a rota, o padrão, né, o tipo de carro. Ela fixa a tarifa, fixa os descontos, e esse motorista supostamente autônomo não pode participar dessa negociação. Ela sujeita o motorista a um a um sistema de pontuação, né, o rating, né? Inclusive com sanções, caso não sejam atingidas determinadas metas. Ela monopoliza a informação sobre as queixas dos usuários, dos consumidores, e pode alterar unilateralmente o contrato. Aí você diz, não, isso aí não é um contrato de trabalho. não tem subordinação. Imagina. E é muito interessante essa lógica, né, das plataformas, porque se nós pararmos para pensar, a plataforma ela cria uma relação trilateral, né? Plataforma, trabalhador e consumidor. Sim. Então, para todos os efeitos, ela some dessa relação, né? Porque ela diz assim, não, eu sou uma empresa de informação. Eu não sou uma empresa de transporte, eu sou uma empresa de informação. Então, ela some e deixa uma aparente relação direta entre o consumidor e o trabalhador. E aí a responsabilidade trabalhista, né, se perde, em tese, né, se perde, e a responsabilidade consumerista também pode ficar prejudicada, né, nessa lógica. Isso me faz lembrar, eu sei que você gosta de leituras fora do direito, da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, né? A gente vive um mundo líquido, então não é subordinação, mas é uma relação contratual. Aí você coloca um meio termo, a gente vive um momento de hibridismo, de ecletismos que são utilizados como instrumentos retóricos para ocultar a desigualdade, a exploração, seja do trabalho, seja do consumo. E agora uma coisa interessante, só uma observação, eu fiquei particularmente impressionado como esses trabalhadores conseguiram se organizar no Brasil todo.
eu fiquei muito impressionado com a rapidez com que eles conseguiram se aglutinar. Então, a tecnologia ela pode ser usada também. Como Quem libertação, né? explora isso, Como quem explora isso libertação. é Manuel Castells. A sociedade em rede pode ser usada a tecnologia também como instrumento até de reorganização da classe trabalhadora. Um bom tema aí para as suas próximas lives. Ah, com certeza, com certeza. Ricardo, eu gostaria de registrar, porque vários nomes passaram e a gente vai se Claro. passando. Nosso colega Maurício Lopes, lá da Universidade Federal da Bahia, que hoje é colega nosso, juiz de trabalho. Doutor Edilamar, doutor Fabrício, doutor Franklin, doutor Ronaldo Solano, presidente da Matra 7, lá do Ceará. Doutor desembargador Marcos Gurgel, né, do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Também vários amigos presentes. A live foi bastante prestigiada. Mas nós já estamos chegando nos momentos finais, Ricardo. E aí eu vou passar a palavra a você para fazer suas considerações finais. E em seguida eu vou falar também alguma coisa e a gente vai encerrar. A palavra está contigo novamente. Pronto. Só para não dizer que eu não citei ninguém, queria registrar aqui a presença da professora Dervana Coimbra também. Sim. Está aqui presente, acabou de entrar. Ou pelo menos eu acabei de ver, né? Não, enfim. Uhum. Mas, Guilherme, eu queria agradecer por essa oportunidade, por essa deferência de ter sido convidado para participar dessa live. Tenho acompanhado esse seu projeto, inclusive um projeto também que apresenta uma dimensão mais lúdica. Acompanhei a live que você fez com o Rodolfo, se bem que com o Rodolfo tudo acaba sendo mais lúdico, mais leve, mas sem perder, claro, a seriedade Sim. científica, enfim. Lógico, lógico. Rodolfo é Fiquei, uma fiquei referência. muito, muito feliz. Primeiro pelo prazer de reencontrá-lo, você sabe do respeito, da admiração, da gratidão que eu tenho por aquelas nossas atividades que desenvolvíamos no CEPEG, o reencontro no mestrado, no doutorado, as oportunidades que você me deu também de estar em contato com a escola judicial, os eventos da Mata. E também a oportunidade de estudar, de me enriquecer, porque a sua provocação me fez, claro, voltar a estudar, enfim, e agora me enriquecer também com as suas reflexões. E me coloco aí à disposição sempre que necessário para a gente continuar esse diálogo e espero revê-lo presencialmente depois dessa pandemia. Com certeza. Para mim foi um enorme prazer. Eu também, da minha parte, estudei o direito do consumidor para me preparar aqui para a nossa live. E foi muito bom, porque eu revi esses pontos de contato e de interseção entre os dois direitos, né? E eu comecei a ter já algumas ideias aí de pesquisa nesse sentido. E foi muito bom. E conversar contigo, o Ricardo, que é um profissional que eu admiro muito, né? Tenho seguido sua carreira acadêmica de sucesso, exitosa, né? Como professor, como advogado, como gestor público aí à frente do Procon. Para mim é um prazer muito grande também falar contigo, poder trocar essas ideias de uma forma leve, né? Numa conversa bacana. E, com certeza, teremos oportunidade de nos vermos novamente aí em outros grandes eventos. Um grande evento. Novamente. Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço. Muito obrigado, né, pela sua disponibilidade em estar conversando aqui conosco. E sigamos juntos aí. Muito obrigado, querido. Um forte abraço a todos e todas. Tá, Um abraço, grande querido. abraço aí a toda a audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.